antissemita no vocabulário político, como sinônimo de Judenhass, ódio aos judeus. E depois eu vou até mostrar, eu trouxe, enfim, por que e como é que esse antissemitismo ainda se traduz nos dias de hoje. William Marr consegue fundar a primeira liga antissemita em Berlim. Em 1880, Eugen Dühring, também alemão, professor de universidade, coloca: a questão judaica deve ser resolvida através do aniquilamento e da erradicação. Gente, isso ainda século XIX. Isso para a gente entender um pouco como é que o Holocausto foi possível. Bom, então nós vamos caminhando, final do século XIX, início do século XX, Primeira Guerra Mundial, a Alemanha é derrotada, um país altamente nacionalista, com todo aquele senso, né, de bravura, de grandeza, e entra numa grande crise econômica. Essa crise econômica vem ser deflagrada principalmente em janeiro de 19 e dezembro de 23, e isso, deem uma olhada como é que essa inflação foi crescendo até chegar em novembro de 23, um marco valia 4 bilhões, um dólar valia 4 bilhões de marcos. A minha mãe vivia nessa época em Berlim e ela contava que era muito mais barato embrulhar o pão numa folha de marco alemão do que no papel industrializado. Essa inflação, essa crise econômica, ela vai refletir no momento em que o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães encontra um culpado. E é dessa forma, através dessa caricatura, que eles vão mostrar como é que a Alemanha foi apunhalada pelas costas pelos judeus. Essa ideologia nazista, esse Partido Nacional Socialista, que surge no início da década de 20, ela tem a ideologia básica é a superioridade racial. Essa superioridade baseada no racismo, no preconceito e na intolerância, que é o que vai também deflagrar e é onde nós encontramos tantas vítimas do jeito que ocorreram. Como é que essa ideologia nazista vai entrar na mentalidade, na população alemã, uma população tão evoluída, uma população que tinha Goethe, né, como seu símbolo da literatura? Essa ideologia nazista, ela vai crescer e ela vai ter um suporte através desses 3 vértices: a propaganda, a lei e o terror. A propaganda, no próprio livro Mein Kampf, Hitler já dizia que a propaganda não se dirige a intelectuais, porque como não é lógica, racional nem científica, não teria efeito sobre eles. E assinala que a propaganda se dirige a massas populares que não questionam, não captam o lógico e o intelectual, e que podem ser convencidas manipulando suas emoções. Gente, isso aqui é o princípio da propaganda e que a gente já viu isso ocorrer, a igreja fez isso na Idade Média, enfim, e tantos outros políticos que não escreveram Mein Kampf, mas e que realmente essa propaganda se dirige a massas populares, que é quem capta melhor. Essa propaganda, então eu vou falar um pouquinho desses 3 vértices. A propaganda, como é que ela se impõe, como é que ela surge, como é que ela reproduz? Primeiro, através de cartazes, e sempre cartazes que constantemente recordavam a ideologia nazista e através de um visual. Repara, esse cartaz primeiro, sempre muito colorido, né? E o cartaz era de fácil distribuição. Então, aqui, Der ist schuld am Krieg. Esse aqui é o culpado pela guerra. Repare que todos os cartazes, todas as caricaturas, todos os desenhos que surgem
nessa época sempre mostram um judeu gordo, sempre o homem gordo, um olhar muito mal, o olhar do mal, e sempre com essa característica, orelhas proeminentes e um rosto sempre, o judeu é sempre muito bem nutrido. Então, esse é um cartaz, esse é um exemplo de outro cartaz, que é a favor da Hitlerjugend, a juventude hitlerista, chamando as crianças a serviço do Führer. Outro cartaz aqui é Jugend dem Führer, quer dizer, juventude a serviço do Führer. Então, olha só, você começa chamando os jovens. Esses jovens, depois, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, eles são os líderes nos campos, eles matam, eles exterminam, porque eles foram